A leitura de hoje está no livro de Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 12. Quando o 7º mês chegou e os israelitas já estavam instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, em frente à porta das águas. Eles pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que incluía homens, mulheres e todos os que podiam ouvir e entender. Ele a leu em alta voz desde o amanhecer até o meio-dia, na praça em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os que podiam entender. E todo o povo ouvia atentamente o livro da lei. Esdras, o escriba, estava num pódio de madeira, que havia sido feito para aquela ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazeias, e à esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava num lugar mais alto. E, ao abri-lo, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém. Amém, levantando as mãos. Então se prostraram e adoraram o Senhor, com os rostos em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, enquanto o povo permanecia em seus lugares. Eles leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando-o, para que o povo pudesse entender o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não se entristeçam nem chorem. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias lhes disse, vão, comam e bebam do que é bom, e enviem porções aos que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas acalmaram o povo, dizendo, acalmem-se, porque este dia é santo. Não se entristeçam. Então todo o povo foi comer e beber, e repartir com os outros, e celebrar com grande alegria, pois haviam compreendido as palavras que lhes foram ensinadas. Meditemos profundamente sobre esta verdade. Primeira meditação, a ordem de não entristecer em meio à revelação da verdade. Estamos diante de um momento crucial na história de Israel. O povo havia retornado do exílio babilônico, a cidade de Jerusalém e seus muros foram reconstruídos em meio à grande adversidade. Agora, o foco se voltava para a restauração espiritual. Esdras, o sacerdote e escriba, leu a lei de Moisés diante de uma assembleia atenta, que ouviu do amanhecer ao meio-dia. A reação do povo foi de choro e lamentação. Por que choravam? Eles choravam porque, ao ouvir a palavra de Deus, foram confrontados com a verdade de seus pecados, a distância que haviam mantido dos mandamentos divinos, e a consequência de suas transgressões. Era um choro de arrependimento, um reconhecimento profundo de sua falha. É nesse contexto de quebrantamento e tristeza que Neemias, Esdras e os levitas intervêm com uma mensagem inesperada, mas poderosamente divina, não se entristeçam nem chorem. E mais adiante, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Esta não é uma repreensão vazia para ignorar a dor. Pelo contrário, é um chamado para transcender a dor com uma alegria superior. O dia era santo, consagrado ao Senhor. A alegria aqui não é uma negação da realidade do pecado ou da dificuldade, mas uma superposição da presença e da santidade de Deus sobre essas realidades. Quando a palavra de Deus nos revela nossa própria condição, nossa fraqueza, nosso pecado, é natural sentir tristeza e arrependimento. Essa tristeza é, muitas vezes, um dom do Espírito que nos leva ao arrependimento genuíno. Mas há um ponto em que a tristeza, se não for transcendida pela verdade e pela graça de Deus, pode nos paralisar, roubar nossa esperança e nos impedir de avançar.
Neemias nos lembra que, mesmo diante da nossa falha mais profunda, a santidade e a bondade de Deus nos convidam à celebração. A alegria do Senhor não apaga a memória do pecado, mas nos eleva acima dele, lembrando-nos que somos perdoados, restaurados e amados. Ele nos convida a celebrar sua bondade, sua provisão e sua presença, mesmo quando nossa própria performance nos falha. É um convite para não nos definirmos pela nossa queda, mas pela redenção que ele oferece. A alegria que nos é proposta não é a ausência de lágrimas, mas a presença de uma esperança inabalável que permeia as lágrimas. Segunda meditação: o que significa a alegria do Senhor? A frase "a alegria do Senhor" é rica em significado. Não se trata de uma alegria mundana, superficial ou baseada em circunstâncias favoráveis. Não é a alegria que vem de um bom dia, de um sucesso ou de uma conquista pessoal, embora Deus nos permita desfrutar dessas coisas. A alegria do Senhor é de uma natureza diferente, mais profunda e mais duradoura. Ela pode ser entendida de pelo menos duas maneiras poderosas, que se complementam. Primeiramente, pode se referir à alegria que Deus mesmo possui. Pense na alegria inerente à sua santidade, à sua perfeição, ao seu plano eterno. Deus não é um ser sombrio ou apático, ele é a fonte de toda a alegria, a exuberância da vida. O salmista declara: "Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente." Quando Neemias diz a alegria do Senhor, ele pode estar nos convidando a participar dessa alegria divina, a nos alinhar com o coração de Deus, onde a felicidade é plena e inabalável. É a alegria que vem de conhecer a Deus, de estar em sua presença, de compreender seus propósitos e de confiar em sua soberania, independentemente das oscilações da vida. É um eco da alegria eterna que pulsa no coração da Trindade, uma alegria que somos convidados a compartilhar pela fé. Em segundo lugar, a alegria do Senhor pode ser interpretada como a alegria que Ele nos concede, uma alegria que é sua dádiva para nós. Esta alegria é sobrenatural, gerada pelo Espírito Santo em nossos corações. Gálatas 5 versículo 22 nos lembra que a alegria é fruto do Espírito. Isso significa que ela não depende das nossas emoções passageiras ou das circunstâncias externas. Ela persiste em meio à dor, à perda e à dificuldade. É uma paz profunda, uma satisfação inerente que permanece mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Essa alegria não nega a realidade do sofrimento, mas nos equipa para enfrentá-lo com esperança e resiliência. Ela é a certeza de que Deus está conosco, que Ele é bom, que Ele tem um propósito, e que sua fidelidade nunca falha. É a alegria da salvação, da redenção, da certeza de que nossos nomes estão escritos no livro da vida, e que Ele está no controle. Esta é a alegria que os israelitas foram chamados a experimentar, uma alegria santa, nascida da palavra de Deus e da sua presença, que transforma o choro em celebração. Terceira meditação: como a alegria do Senhor é a vossa força. A última parte da frase é um poderoso antídoto contra o desânimo e a desesperança. A alegria do Senhor é a força de vocês. Como a alegria se traduz em força? A força que vem da alegria do Senhor não é uma força física ou muscular, mas uma força espiritual, emocional e mental. É a capacidade de persistir, de resistir, de amar, de perdoar, de servir e de prosseguir em meio às adversidades. Força para o combate espiritual. A vida cristã é uma batalha espiritual. A tristeza, o desânimo, a culpa e a vergonha são táticas do inimigo para nos enfraquecer e nos desviar do caminho. A alegria do Senhor age como um escudo, nos protegendo desses ataques. Ela nos lembra da vitória de Cristo, da nossa identidade em Ele, e da promessa de sua presença constante. Com essa alegria, somos capazes de enfrentar tentações, resistir ao pecado e permanecer firmes na fé. 2. Força para a resiliência emocional. A vida é cheia de altos e baixos, de perdas e desilusões. A alegria do Senhor nos dá resiliência, a capacidade de nos recuperar das quedas e de seguir em frente. Em vez de nos afundarmos na autocomiseração ou na depressão, essa alegria nos eleva, nos permitindo encontrar propósito e esperança mesmo nas situações mais sombrias.
Ela nos permite chorar com esperança, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 3. Força para o serviço e a missão. Quando estamos cheios da alegria do Senhor, somos impulsionados a servir a Ele e aos outros. Essa alegria nos energiza para compartilhar o Evangelho, para estender a mão aos necessitados, para edificar a comunidade de fé. Um coração alegre é um coração generoso, disponível e cheio de propósito. A alegria do Senhor nos capacita a suportar o fardo uns dos outros, a amar o próximo como a nós mesmos, e a sermos testemunhas eficazes do seu amor no mundo. 4. Força para superar circunstâncias. Assim como os israelitas precisavam de força para reconstruir, para viver em obediência após anos de exílio e desobediência, nós também precisamos de força para enfrentar nossos próprios desertos. Problemas financeiros, doenças, conflitos familiares, perdas, todos eles podem nos drenar. Mas a alegria do Senhor é um manancial que nunca seca. Ela nos sustenta e nos renova, dando-nos a perspectiva eterna e a certeza de que Deus está operando todas as coisas para o nosso bem. É uma força que não se esgota, porque sua fonte é o próprio Deus, cuja alegria é infinita e imutável. Que possamos abraçar essa verdade profundamente em nossos corações. Que a alegria do Senhor seja nossa força, não uma emoção passageira, mas uma convicção firme e inabalável que nos capacita a viver, amar e servir com propósito e esperança, todos os dias. Que, como o povo de Neémias, possamos chorar nossas dores e pecados, mas logo depois nos levantar e celebrar com grande alegria, porque compreendemos as palavras que nos foram ensinadas e a salvação que nos foi dada. Oração final de intercessão. Pai de amor, nosso Deus eterno, a Ti elevamos nossas vozes neste momento de oração. Agradecemos-Te pela Tua palavra que é vida, que é luz e que nos revela verdades tão profundas e transformadoras. Obrigado, Senhor, por nos lembrares hoje que a Tua alegria não é apenas um sentimento bom, mas uma fonte inesgotável de força para nossa alma. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que permitimos que as tristezas do mundo, as preocupações da vida ou os fardos dos nossos próprios pecados roubassem a alegria que provém de Ti. Confessamos que muitas vezes fixamos nossos olhos nas circunstâncias e não na Tua soberania, no nosso próprio desempenho e não na Tua graça redentora. Perdoa nossa falta de fé e nossa tendência ao desânimo. Neste momento, intercedemos, ó Pai, por todos aqueles que se encontram em um deserto espiritual ou emocional. Pelos que estão oprimidos pela tristeza, pela ansiedade, pela depressão. Pelos que perderam a esperança, que choram em silêncio e sentem que suas forças se esvaem. Que a Tua alegria, Senhor, inunde seus corações. Que eles possam sentir a Tua presença consoladora e restauradora. Que a verdade da Tua palavra penetre em suas almas, lembrando-os de que Tu és um Deus de amor, de bondade e de fidelidade. Pedimos que Tu derrames a Tua alegria sobre a Tua igreja em todo o mundo. Que ela seja uma comunidade vibrante, cheia da Tua presença e do fruto do Teu Espírito. Que a alegria do Senhor seja a força de cada crente, capacitando-nos a testemunhar de Cristo, a servir uns aos outros com amor e a perseverar em meio a toda oposição. Que possamos ser faróis de esperança em um mundo que tanto precisa de Ti. Concede-nos, ó Deus, a sabedoria para buscar a Tua face diariamente, para mergulhar em Tua palavra, e para depender do Teu Espírito Santo, de onde flui essa alegria que nos fortalece. Que esta alegria nos capacite a amar o próximo, a perdoar, a ter compaixão e a viver uma vida que glorifique o Teu nome. Que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje e todos os dias da nossa existência. Em nome de Jesus, oramos. Amém.